Antes de ir para o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe! Hoje vamos começar por um homem chamado John Wycliffe. Para iniciarmos, vamos deixar bem claro que não é exaltando homem algum esse propósito, não é exaltando o homem, porque nenhum homem é digno de ser adorado, de ser glorificado. É exaltando Deus, glorificando a Deus pela vida deles, pela vida dos reformadores, não exaltando homem algum aqui. Todos sabem que nós não exalta homem nenhum é digno, mas sim adorar a Deus, glorificar a Deus pela vida deles, amém? Hoje vamos começar por John Wycliffe. Muitos, como falam de reforma protestante, já imaginam Martinho Lutero, mas antes de Martinho Lutero, teve os pré-reformadores. Iniciou com John Wycliffe. Muitos dizem que ele foi o precursor, iniciou a reforma protestante em 1324. Historiadores dizem que ele nasceu, não tem a data certa, ele nasceu em 1320 a 1324. Ele iniciou a reforma, ele foi contra os ensinos carnais dos papas. Ele defendeu a palavra como a principal autoridade da igreja. Naquela época, a Bíblia não era a autoridade principal, não era a autoridade. Quem era a autoridade na igreja eram os papas, os padres. E ele foi contra ali aquilo que é a autoridade principal é a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras. E por ele defender que a Bíblia é a autoridade, que homem nenhum tem autoridade fora da palavra, ele foi chamado de herege, foi chamado de que suas palavras ali, suas pregações, era chamado como heresias. E muitas das vezes nós, pregadores, pastores, obreiros, diáconos, evangelistas, por pregar a verdadeira palavra, vamos sim também ser chamado de herege, que nós estamos pregando heresias, porque muitos não querem ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Nenhum homem, nós não estamos aqui pregando para agradar homens. John Wycliffe, ele não agradou aos homens, mas sim ele agradou a Deus, porque ele defendeu que nenhum homem tem autoridade maior do que a Bíblia. John Wycliffe também, ele foi perseguido por levar a verdadeira palavra, por começar a reforma. E nós também vamos sofrer perseguições por levar a palavra de Deus. Outro ponto que John Wycliffe defendia era que naquela época a igreja se aliou à política, aos governos, e ele era contra isso. Ele defendia que a igreja tinha que focar nas coisas espirituais, não coisas governamentais, não coisas do governo. E a igreja ali, ela estava focada em coisas do governo, coisas da política. Naquela época, maioria dos dízimos, das ofertas, iam para o governo, não ia para ajudar aquele que necessita, aquele que precisa. E ele era contra isso. Ele arrumou muitos inimigos
ficava falando que ele era herege, falava heresias, mas o foco da igreja é levar a palavra de Deus, é focar em coisas espirituais. Naquela época a igreja, ela estava sendo deformada, e ali ele iniciou a reforma, porque a igreja estava deformada, estava tendo ensinos do próprio homem, coisas que o homem ali colocava, e ali era dito. Ele também iniciou a tradução da Bíblia para o inglês, porque ali naquela época muitos não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso às Sagradas Escrituras, a Bíblia era em latim, e ele foi um dos que começou a tradução da Bíblia para o inglês. É a mesma coisa hoje. Aqui a nossa Bíblia está em português, nós sabemos ler ela. Eu não sei ler inglês. Se essa Bíblia aqui tivesse em inglês, eu não saberia ler. E lá, né, na época, os líderes, né, os papas, eles não estavam nem aí se o povo sabiam ler ou não. Se eles tinham acesso, para ele já bastava, não queria saber se o povo tinha acesso às Sagradas Escrituras, mas John Wycliffe defendia que todos têm direito a ter acesso às Sagradas Escrituras, e ali ele teve início a tradução da Bíblia para o inglês. Mas John Wycliffe, ele começou essa tradução, e hoje tem uma Bíblia que chama Bíblia de Wycliffe, que foi um dos primeiros homens a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Tem uma frase que eu peguei dele que me chamou a atenção, que diz assim: temos muitos papas, centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Muitos pregadores hoje em dia pregam, falam o que eles querem, coisas carnais, tudo que não está na Bíblia está totalmente fora da Bíblia, e muitas pessoas o adoram, esses falsos profetas, esses falsos pregadores. Aqui John Wycliffe, ele defendia que a palavra, tudo que um papa, um pastor, um pregador disser, se não estiver dentro da Bíblia, não vale de nada, não é considerado. Tudo que nós viemos falar, pregadores pregar, tem que estar dentro da palavra. Hoje muitos nem abrem a própria Bíblia para pregar, nem abrem a Bíblia para pegar as Sagradas Escrituras, e mesmo assim tem centenas de seguidores, centenas de pessoas que o idolatram. Este canal que nós estamos no YouTube é para levar o verdadeiro Evangelho, mostrar para as pessoas, abrir os olhos, abrir a cegueira espiritual, que muitos estão cegos. Por quê? Pregadores querem pregar o que o povo quer ouvir. A igreja hoje em dia está praticamente igual a que estava antes, na época da reforma, ou pior. Muitos líderes estão inventando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. John Wycliffe, ele defendeu, e nós temos que defender o Evangelho, como o Mateus pregou, defendendo o Evangelho. Nós temos que defender a palavra de Deus. Muitos dizem não julga fulano de tal, não, mas nós temos que expor esses falsos profetas, porque muitos estão cegos, crendo que ali é um homem de Deus, mas não, são lobos devoradores.
Nós temos que expor, defender o Evangelho, defender a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos postos para a defesa do Evangelho. John Wycliffe, ele defendeu o Evangelho. Os reformadores, ele defendeu o Evangelho. E assim hoje nós somos também como esses reformadores, que nós temos que defender o Evangelho de Cristo, o que ajudou na reforma. E John Wycliffe foi um dos pré-reformadores da igreja, reforma protestante. John Wycliffe, ele contribuiu muito, porque depois dele veio outros reformadores, que através do que ele defendia, muitos colocaram em cima e teve força para lutar contra a igreja católica naquela época. Então, que nesta noite viemos estar orando, agradecendo a Deus por esses ensinos, por esse propósito maravilhoso, por esse propósito, que através desse propósito muitas pessoas venham abrir os olhos, venham entender o Evangelho, que a Bíblia é a autoridade da igreja. Se eu falar algo aqui que não estiver dentro da palavra, não é considerado. Eu vou ler um versículo, amém, para não ficar nas minhas palavras. Se encontra em 2 Timóteo 3:16. Para ser breve, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus, elas nos corrige. É a palavra de Deus que nos corrige, não é o homem, os ensinos carnais que venham nos ensinar algo, mas sim a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos estar orando, amém, por este propósito, para que Deus venha falar, abrir os olhos de muitas pessoas através do vídeo, em nome do Senhor Jesus.